tomar um susto. Boa tarde, mais uma vez. Sexto ano A, 31 de agosto. Pessoal, para quem acho que vocês não devem lembrar, né? Vocês são muito novinhos, mas hoje, assim, de marcante na história, tem a morte da princesa Diana. Vocês sabem que a família, a Inglaterra, eles têm uma monarquia, né? Tem a rainha lá, que é a Rainha Elizabeth II. Diana, eu pensei na Mulher Maravilha, professor. E aí, o filho mais velho da rainha, o Charles, ele foi casado com a Diana. E poucos anos, meses após a separação dos dois, a Diana sofreu um acidente de carro em Paris e acabou falecendo. Isso na época foi uma comoção mundial, porque ela era muito querida e tal. Então isso aconteceu num dia 31 de agosto como hoje. Ei, professor, você falou Diana, já pensei na Diana, a princesa de Temícera, da Mulher Maravilha. É sério. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, Maria Vitória. Maria Vitória. Tudo bem? Joilma Santos, qual aluno? Adriele, professor. Adriele. Eu ainda vou me lembrar. Daqui no final do ano eu decoro, viu? Adriele. Tá certo. Vamos lá, pessoal. Daqui no final do ano eu vou tentar criar um e-mail meu no computador. Os professores não me confundir. E toda vez que na hora é o professor de geografia, de português. Ó, estão vendo aí, né, a imagem? Sim. Bom, quando vocês verem essa imagem, Na vocês já frente sabem, né? Atrás do Coliseu e na frente, eu não sei. A ainda. loba. A loba e os Os dois irmãos. E os dois irmãos, Rômulo e Rômulo e... Ai, não lembro o nome do outro. Remo. Rômulo e Remo. Ele vai remar com ele, né? Não, o Remo acabou morrendo, né, inclusive, porque ele entrou em disputa com o irmão. Foi disputa para ver qual seria o nome da cidade. Isso. Onde é que ia ser fundada a cidade. E aí o Rômulo acabou matando o Remo, e aí a cidade tem o nome em homenagem a Rômulo. Ok. Bom, nós vimos muita coisa já, inclusive, Daniel com minha piada. Não, negócio de Tiffany. Deixa eu ver. Voltando aqui no mapa, nós estamos aqui na Itália, tá? Península Itálica. Saímos da Península Balcânica, onde tem a Grécia, estamos na Península Itálica, tá? Falamos sobre a origem de Roma, né? A origem mítica, que é justamente o Rômulo e o Remo, que foram abandonados, jogados num rio, e aí uma loba os amamentou até a chegada de dois pastores, um casal de pastores que levou e criou os dois, tá? Armaria, professor. Oi. Sei, né? Inclusive, essa imagem aqui, ela mostra... pensar, hein? Oi? E tomar leite de lobo. Mas é bebê. Aí, essa imagem, ela retrata justamente quando é bebê, toma leite até de pombo. esse momento da amamentação aí pela loba, tá? Aí eles depois vão entrar em disputa pela localização de onde a cidade deveria ser fundada. O Rômulo acaba matando o Remo e aí funda a cidade de Roma, que tem esse nome em sua homenagem. Tudo bem. Aí nós vimos que a Roma, ela tem três fases da sua história: a monarquia, a república e o império. Nós já vimos a monarquia e vimos a república. E agora só falta o império. Ficou faltando só o império. Vamos lá. Sim, aqui a divisão social, né? Nós vimos que Roma é uma das poucas sociedades em que lá na base não é maioria, tá? São os escravos. Os escravos não eram maioria em Roma, tá certo? Base escravo, na outra base são os plebeus. Isso, em plebeus, cima são os clientes e em cima são os reis e patrícios. Isso, exatamente. Aí onde é que está a maioria? As famílias ricas e aristocráticas. Aristocráticas. E onde é que está a invasão, que são... população?
clientes e plebeus. Tá no meio. Os dois aí, no meio. Aí nas pontas Clientes são as famílias romanas pobres e os plebeus são os povos povos os estrangeiros, povos estrangeiros dominados pelos romanos. humanos. E Exato. os escravos são os prisioneiros Então, de guerra das pessoas que não conseguiam passar suas vidas. Exatamente. Então, Passar suas vidas para frente, né? Sociedade Trabalhar. romana, você vai ter a ponta de cima e a ponta de baixo com um grupo que é minoria. A maioria vai ser no meio mesmo, clientes e plebeus. Tudo bem? Vamos lá. Senado, clientes, falando sobre os plebeus. Roma teve 7 reis no período de monarquia, tá? Foram 244 anos de monarquia, e aí nós tivemos 7 reis. Rômulo, que é o primeiro, Numa Pompílio, Tulo Hostílio, Anco Márcio, Tarquínio Prisco, Sérvio Túlio. Sim, aí vem a República. Nós falamos a República já, tá? A coisa res pública, né? Que significa coisa pública. Aí nós vimos que a organização da República, ela vai ter lá a Assembleia de Cúrias, a Assembleia de Centúrias e a Assembleia da Plebe. E aí nós vimos que durante a República, você vai ter uma briga muito forte dos plebeus para conquistar direitos, tá? Porque nesse momento só tinha direitos quem eram os patrícios, quem era da elite. Então nós vamos ter aí uma vida muito dura, muito difícil dos plebeus, certo? Mas também muita luta para que eles conseguissem conquistar vários direitos, certo? E aí estamos aqui com algumas dessas conquistas. Notem que não são coisas rápidas, né? A primeira que eu coloquei é do ano 494 a.C. Foi quando os plebeus conquistaram o direito de eleger um tribuno da plebe, tá? O primeiro cargo de Estado romano ocupado por plebeus. Alguém falou? Não. Bom, aí o segundo foi já em 450 a.C. Vejam que é um tempo danado, né? De 494 para 450 se passam aí 44 anos. A terceira conquista já vai ser, 367 a.C. Quanto tempo? Vai dar 83 anos depois. Enfim, a última vai ser lá em 286 a.C. Tá? Então vejam que são conquistas que demoram muito tempo. Muito tempo. Entre elas, o fim da escravidão por dívida. Tá? Muitos dos plebeus acabavam se tornando escravos por dívida porque não conseguiam pagar suas dívidas. Perfeito? Tudo bem até aí? O que você está falando aí, minha gente? Não me reconheceu, Vitória? Não. Fala assim, a expansão territorial, né? Primeiro Roma começou aqui, onde é na região do Lácio, tá? O Lácio. E aí eles conseguiram dominar boa parte daqui da região da Península Itálica. Depois, eles partiram para dominar o quê? O Mar Mediterrâneo. Toda a região do Mar Mediterrâneo. E aí que eles vão bater de frente com a cidade de Cartago. O Cartago, tá certo? Nós vamos ter aí uma disputa entre Roma e Cartago, que é conhecida como Guerras Púnicas. Por que Guerras Púnicas? Porque os romanos chamavam os cartagineses de Punis. Alright? Vamos lá. Bom. Que mais? Bom, então nós temos... pronto. Paramos aqui onde tem essa bolinha. As conquistas de Roma. Vejam que Roma começou aqui na Itália. Roma aqui é a capital. Que é a capital da Itália até hoje, tá certo? Então, primeiro eles dominaram toda essa região amarela, tá? Até o século I, aliás, até 201 a.C., e depois disso eles foram expandindo, tá? Tomaram Cartago, foram aqui para o lado onde é a Espanha hoje, para a esquerda, para a direita foram até a Ásia Menor, tomaram a Judéia, Jerusalém, onde ficavam aqui os fenícios também. Então vejam que eles tomaram conta, dominaram o Egito também, dominaram o Egito. Então os romanos, eles tomaram conta aí de praticamente toda a extensão do Mar Mediterrâneo.
Perfeito? Oi, João. Professor, por que esses mapas tudo tem que ser em formato de animais? Isso daí já tá parecendo um hipopótamo já. Ah, mas é porque é a natureza que faz. Não é Maria, o bicho parece tudo hipopótamo, parece até um T-Rex. É que é a natureza, não tem muito o que fazer, não. Aí tá lendo uma bota, né? Aí vai, cada um vai depender da imaginação, né? Eu tinha pensado em outra coisa na bota. Olha, a revolta de Espartaco. Quem era Espartaco? Vamos ver agora. Espartaco era o povo espartano. Não, nós estamos em Roma, né? A Esparta já passou. Vamos lá, olha só. Como fizeram os plebeus no início da República, os escravos também promoveram várias revoltas no mundo romano. As primeiras ocorreram na Sicília, tá certo? Entre 136 a.C. e 132 a.C. Porém, a mais famosa delas ocorreu em 73 a.C., em Capua, no sul da Península Itálica. Pessoal, notem que nós estamos já bem perto da nossa era, tá? Olha só, a mais famosa ocorreu em 73 a.C., ou seja, faltam aí 73 anos para quê? Me digam. Oi? Oi? Quando eu falo 73 antes de Cristo, eu estou dizendo que o que é que falta para o que vai acontecer 73 anos depois dessa revolta de Espartaco? Acho que a reconstrução da cidade, né? No 73 anos antes de Cristo. O que acontece quando for o ano 1, por exemplo? O que é que marca a nossa era, pessoal? Nós estamos em que ano? Me digam aí. Nós estamos em que ano? 2020. 2020. 2021. Não, 2021. Ainda tá Certo? é, A gente não tava nem estudando assim, a gente tava na escola estudando, sentado numa cadeira. 2020, né? Bom, é. nós Ó, estamos professor, Oi? o professor falou 2020. 2021. Nós estamos no ano 2021, certo? Bom, nós estamos no ano 2021 depois de Cristo, certo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o quê? O que aconteceu 2021 anos atrás? Quando começou a contar o nosso calendário? Jesus morreu? Jesus nasceu, Que... ok? Jesus nasceu. O nosso calendário, que chama o calendário cristão, ele tem como marco inicial o nascimento de Jesus Cristo, tá certo? Então, tudo aquilo que acontece depois do nascimento de Jesus Cristo é chamado de DC, ou seja, depois de Cristo. Então, nós estamos no ano 2021 depois de Cristo. E aquilo que acontece antes? AC, antes de Cristo, certo? Então, quando eu falo que a revolta de Espartaco, ela aconteceu em 73 antes de Cristo, eu estou dizendo que ela aconteceu 73 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Que é uma história que vocês conhecem, né? É. Pronto. Lançaram até um filme na Netflix, Estrela de Belém, que faz um resumo completo. Pronto. Então, Jesus morreu com quantos anos? Me digam aí. 23? Não, já era mais velho, eu acho que com uns 30. Mais? Caraca, 50? Menos? 40? 30, 45, 40. 32? Menos? 35? Como que foi, Isabela? 35, Mais? 36, Menos? 35. Ah, Maria, minha gente. 33. 33. Vai chegar nesse ponto. O professor nunca deixa a gente tentar acertar. Ele fala lá, joga na lata, já ia chegar lá. Eu sou agoniado. Ó. 33. Bom, desculpa, não escutei então. Ó,
Então, Jesus Cristo morreu com 33 anos. Isso significa que ele morreu em que ano? No nosso calendário. Ele morreu... Morreu dia 20. Cara, Ó. ele nasceu no dia 25 de dezembro, então deve ter morrido. Caramba, é muito ano. Não dá O pra que saber. marca o início... Olha só, pessoal. O que marca o início da nossa era? Do nosso calendário? O nascimento O nascimento de Deus? de Jesus E- Cristo. Certo? O nascimento de Jesus Cristo, correto? Sim. Bom, se ele morreu com 33 anos, isso significa que ele morreu no ano 33 depois de Cristo. Simples. Caramba. Certo? Nós estamos no ano 2021, ou seja, nós estamos há 2021 anos depois do nascimento de Jesus Cristo. Tá certo? É isso que significa AC e DC. De acordo com o nosso marco inicial, que é o nascimento de Jesus Cristo. Ah, professor, mas por que a gente não coloca DC, por exemplo? Porque não precisa. Quando eu coloco só o ano, eu já estou entendendo que é depois de Cristo, tá? Se eu quero uma coisa que aconteceu antes de Cristo, aí sim, é obrigatório eu colocar o AC, antes de Cristo. Certo? Tranquilinho? Cauane, qual foi o ano que você nasceu, Cauane? 2009. 2009, pronto. Cauane nasceu em 2009. Então significa que Cauane No nasceu... mesmo ano que eu nasci. Também é o mesmo que eu nasci também. Eu nasci no Não, olha dia só. 21 de maio. Isso significa que vocês todos nasceram 2009 anos depois do nascimento de Jesus Cristo. Caramba. Entendeu? Oi, João. Minha amiga nasceu em Perguntinha. 2008. Eita, meu Deus. Nasceu mais... Então ela tá mais velha que eu. Oi, João. Ela tem 13. Tem 13 não, 12. Professor, perguntinha rápida. O que aconteceu com o faraó? O que aconteceu com o faraó depois que Moisés fugiu? Moisés, do Egito? Não, ele Sim. volta para o Egito sem conseguir capturar o povo, né? Que fugiu com Moisés. Que, inclusive, passa 40 anos lá no deserto para poder chegar onde eles queriam. Oi, Vitória. Depois que ele viu que o Mar Vermelho engoliu todos os soldados, ele voltou e ficou só com as mulheres escravas. Pronto. Escrava não, só com as egípcias. Só com as egípcias, né? Bom, então, pessoal, quando eu falo que a revolta de Espartaco aconteceu no ano 73 a.C., eu estou dizendo que ela aconteceu faltando aí 73 anos para o nascimento de Jesus Cristo. Então, nesse momento, ainda não tinha Jesus Cristo, a figura de Jesus Cristo, tá certo? Mas já tinha Roma. Bom, segundo relatos da época, a revolta foi liderada por Espartaco, que era um escravo gladiador. E o que é o gladiador? É aquela pessoa que lutava contra outras pessoas ou animais na Roma Antiga em espetáculo público, tá certo? Professor, e onde é que aconteciam esses espetáculos? Por exemplo, no Coliseu Romano, essa imagem aqui de trás. Certo? As pessoas entravam aqui, é uma espécie de estádio, seria uma espécie de estádio hoje, tá? Para ver aí os embates entre os gladiadores ou entre um gladiador e um animal feroz, tá? Ok? Ok. Bom, fim da revolta de Espartaco. A princípio, a rebelião reunia apenas escravos gladiadores, porém, aos poucos, ele ganhou uma adesão ou seja, o apoio de plebeus, desempregados e outros escravos. Após mais de 2 anos de combate, veja como o negócio foi sério. 2 anos de combate, os escravos foram vencidos pelas forças romanas. Espartaco foi morto, tá? Era o líder da revolta, e cerca de 6.000 sobreviventes foram crucificados. Sabe o que é crucificado, né? Foram os mortos. Sim, foram mortos. Foram. Não sei. Na cruz. Foi. Na cruz, tá? Pregava numa cruz de madeira, deixava lá pendurado e acabava morrendo por hemorragia. Perdia tanto sangue que morria.
Tá certo? Então, De vez em quando até quebravam os ossos. isso. Então, Jesus, quando morreu na cruz, né? Por que ele morreu na cruz? Porque naquela época era comum as pessoas que eram condenadas à morte serem mortas na cruz, né? Ou seja, era comum serem crucificados. Tá certo? Então, Jesus não foi o primeiro a ser crucificado. Já era um costume da época. Tá certo, pessoal? Sim. Cauã, tá copiando, é? Não. Tá. É porque eu tô copiando o horário. Ah, sim, tudo bem. Porque se for para copiar, não precisa não, porque eu vou mandar para vocês, tá? O material. Eu sei. Bom, consequência da expansão. Pessoal, a expansão territorial vai transformar profundamente Roma. Por quê? Os espólios de guerra, ou seja, como eu vou dizer, as riquezas que eram conseguidas nas guerras, e os tributos que eram pagos pelos povos vencidos, eles vão enriquecer a cidade, tá? A cidade de Roma vai receber cada vez mais pessoas e produtos de todos os municípios e províncias. Além disso, novas construções foram erguidas em Roma, como aquedutos, pontes, templos e banhos públicos. Vamos voltar aqui no mapa. Olha só, pessoal, Roma está aqui, ó, na Itália, bem no centro da Itália, certo? Então, quando Roma começa a dominar aqui essas regiões do mar Mediterrâneo, todas essas regiões vão passar a pagar impostos para Roma. Então, vejam bem, Roma passa a receber imposto de todo o mar Mediterrâneo. Então, é claro que Roma vai ter muito dinheiro para gastar, concordam? Sim. E aí, esse dinheiro vai ser usado Vai ser toda moeda de ouro. ouro, O prata, navio vão botar produtos, bronze. ok? Ok? Ok. 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 Vamos lá, então. Bom, a obtenção de terras e de escravos capturados entre os povos conquistados vai levar ao surgimento aí de grandes propriedades escravistas, ou seja, onde os escravos é quem trabalhavam, tá certo? Produzia-se o quê? Vinho e azeite. Tá certo? Ok? Tá certo. Certo. Bom, os escravos podiam ser vendidos, alugados ou até mesmo mortos por seus donos. Era cruel, né? Os filhos de escravos nasciam... Oi? Ave Maria, meu Deus. Os filhos de escravos também nasciam na condição de Ô, escravos. professor, eu também acho que era por causa de tanta chicotada que eles levavam, né? Por Como? conta dos castigos. A chicotada que eles levavam. Morriam de país, das chicotadas. De tanta chicotada que levavam, acabam morrendo. Também. Bom, então os escravos podiam ser vendidos, alugados ou até mesmo mortos por seus donos. Os filhos nasciam escravos também. À medida que o número de prisioneiros de guerra aumentava em Roma, os escravos também começaram a fazer parte da vida urbana, realizavam tarefas domésticas ou trabalhando aí nas oficinas como artesãos. Ou seja, você vai começar a ter uma inserção desses escravos na sociedade. Tá certo? Vamos lá. Bom, as conquistas possibilitaram... Alguém levantou a mão ou não? Não. As conquistas... Professor, foi que Cauane perguntou que violência na morte dos primogênitos, mas não foi isso não, Cauane. O anjo da morte passou pelo o povo israelita, mas só que eles tinham pintado as ombreiras das portas com o sangue do cordeiro, para o anjo da morte não matar os primogênitos. Aí quem morreu foi os egípcios, o filho dos egípcios, não foi, professor? Isso. Exato. Vamos lá. As conquistas possibilitaram ainda a formação de um novo grupo social, que são os cavaleiros, tá? Plebeus que enriqueceram com a cobrança de impostos, a atuação em cargos públicos e a exploração econômica nas áreas conquistadas. Alguns desses plebeus enriquecidos
assim como os membros das elites conquistadas pelos romanos, conseguiram participar do Senado e chegar ao consulado, ou seja, alguns plebeus conseguiram chegar aos cargos mais altos que antes era ocupado apenas por patrícios, apenas pela elite, certo? Bom, surgiu assim os nobilitas, nome diferente, né? Nobilitas, uma nova aristocracia romana que reunia aí as antigas famílias patrícias e os novos ricos. Esses novos ricos vêm de onde? Dos plebeus, tá certo? Eram nascidos em Roma, ou vindos de outros. Professor, você por que eu nunca consigo falar certo? Plebeu. 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 Ah, eu consegui. Isso. Olha, as conquistas territoriais. Opa! As conquistas territoriais elas possibilitaram o acúmulo de muitas riquezas em Roma, tá certo? Já falei, mas também resultaram no aumento do número de pobres nas cidades e nos campos, tá certo? Então você vai ter o que aí? Uma desigualdade social, certo? Bom, com a oferta de escravos, como a oferta de escravos era grande na Península Itálica e na Sicília, o número de plebeus também sem trabalho vai crescer, tá certo? Se tem muito escravo para trabalhar, para que eu vou contratar alguém pagando salário, né? Nas cidades, um ambiente caótico de criminalidade, fome e doenças revelava o outro lado da prosperidade romana. Então, Roma cresceu, Roma ficou moderna, Roma teve várias obras? Teve, claro, né? Estava vindo imposto de vários lugares diferentes, várias cidades diferentes lá no mar Mediterrâneo, tá certo? Porém, esse dinheiro não era distribuído, essa riqueza não era distribuída para todos. Uma pequena elite acabava se beneficiando, tá certo? Enquanto grande parte da população ficava na miséria. Eita, professor, mas os caras não tinham pena, não? Não. Infelizmente, não. Viver na pobreza, meu Deus do céu. Tá nem um saquinho com dinheiro, meu Deus, os caras não tinham pena, Não não. dava nada. Eles trabalhavam, mas não dava nada. É, não ganhava nada, verdade, Vitória, obrigado. Vamos lá, somente os patrícios e alguns plebeus enriqueceram com a expansão, tá? Veja só. Alguns Cresceu. conseguem, né, professor? Cresceu Enriquecer, muito. porque ganham. Isso. Roma cresceu muito, Ou mas talvez trabalhavam para os reis, né, como empregados, essas coisas. mas nesse momento aqui nós não temos ainda os reis, né? Nós estamos ainda na República. Vamos já chegar nos reis. Bom, aliás, os pequenos agricultores ficaram cada vez mais pobres. Ao retornar das guerras de conquista, eles encontravam suas propriedades tomadas. Dessa forma, muitos camponeses se deslocavam para as cidades à procura de trabalho. Então, quando muita gente vai para uma região só atrás de trabalho, é claro que não vai ter trabalho para todo mundo. Então, muitas pessoas vão ficar o quê? Desempregadas. Pobre, coitado. Bom, Tibério Graco, vamos falar dele. Quem era o Tibério Graco? Era um plebeu. Tá certo? Só que ele era gago. Oi? Só que ele era gago. Não, tem nada de gago aí. Graco. Ah, Tibério Graco, ele foi eleito tribuno da plebe em 133 a.C., ou seja, 133 anos para o nascimento de Jesus Cristo. Cristo. Perfeito. Propôs várias medidas para tentar conter a crise que se agravava em Roma, especialmente entre os plebeus empobrecidos e camponeses. O que acontece? Uma das medidas, por exemplo, estabelecia uma ampla reforma agrária. O que é reforma agrária, pessoal? É distribuir terras para pessoas que são agricultores, porém não têm terras. Tá certo? Então, Tibério Graco, eu já escutei esse nome em algum lugar. Então, Tibério Graco, ele defendia aí a reforma agrária, que limitava o tamanho das propriedades rurais e distribuía terras aos camponeses pobres que lutavam nas guerras. Apesar de aprovada pelo Senado, a proposta teve forte resistência das elites. Claro, né? As elites não vão querer perder os seus privilégios. Assim, em uma rebelião liderada pelos patrícios,
Tibério acabou sendo assassinado. Ok? Vamos lá. Caio Graco. Eita, outro irmão? Sim, outro irmão. 10 anos depois, as ideias de Tibério sobre a reforma agrária foram retomadas aí pelo seu irmão, Caio Graco, também eleito tribuno da plebe. Tá? Ele propôs ainda estender a cidadania romana aos povos aliados da Península Itálica. Bom, claro que as propostas do Caio Graco, que eram inspiradas na proposta do irmão dele, do Tibério, vão sofrer resistência também, certo? Então, com medo, temendo ser assassinado por seus inimigos, ele ordena que um escravo o matasse. Tá certo? Então, no fim das contas, tanto o Tibério quanto o Graco acabaram mortos porque defenderam melhorias para a plebe. Caramba. Mas, Alane e Tiffany estão fuxicando na minha aula, é isso mesmo, produção? Tô não, professor. Ela falou agora. E eu só concordei. Não é não. Eduardo fofoqueira. Oi, Maria. Eu gosto. Eduarda? Senhor? Sim. O senhor sabe seu nome em inglês? Permanece o mesmo, não? Permanece, só que começa com inglês. Só pega Meu nome é inglês. Maria Eduarda. E em inglês é Mary Edwin. Sim, você vai ter como é que eu vou dizer? Uma adequação, né? Uma tradução. O meu ficou Mary Victoria. Mary Victory. Nome estranho. Mas como é o meu, Eduarda? Sei não, vou ver. Não sei. Não, olha, não é Frank não, viu? Que eu não sou Francisco, não. O meu fica a mesma coisa. Agora me diga uma coisa, já que vocês atiçaram a minha curiosidade, o que é ST? Stand Strings é uma série. Ah, sim. Muito bem. Olha, os dois irmãos, ó, Tibério e Caio Graco. Essa escultura em bronze foi feita aí no século XIX, tá? Professor, 1853. o meu fica John Paul. John Paul. O meu fica mesmo. Então, what's his name? Me with John Paul. John Paul. Ó, então, essa estátua aí, ó, tá no Museu de Luxemburgo, em Paris, na França. Quando vocês forem visitar a França, né, Paris, vão lá no Museu de Luxemburgo, vão ver a estátua de bronze dos irmãos Tibério e Caio Graco. Aí vão lembrar que o professor de História falou com vocês sobre... Professor, pelo amor de Deus, não fala esse nome dele de novo, não. Que eu sempre penso, o cara é gago. Não, gago não. Relaxa. Ó, triunvirato. Vamos ver o que é isso. Com as constantes guerras de conquista, o exército romano vai se fortalecer politicamente e se profissionalizar. Ou seja, as pessoas vão deixar de ser camponeses que vão para a guerra e voltam para casa para viver agora somente de ser soldado. Somente de guerras e guerras. Certo? Isso que é a profissionalização dos soldados, dos exércitos. Maria. Bom, os novos soldados eram mais ligados aos seus generais, pois deles recebiam terras, escravos e objetos saqueados. Saquear era bem comum nessa época. Isso, bastante comum. Eduardo levantou a mão ou não? Não, né? Bom, nesse cenário, líderes militares começaram a ganhar popularidade e poder político. Foi o caso, por exemplo, do general Júlio César. Eu imagino que já tenham ouvido falar do Júlio César, inclusive. Ele soube manipular a situação... É professor de ciências. Ciências? Ó, o Júlio César soube manipular a situação para formar o primeiro triunvirato. O que é triunvirato? É um acordo pelo qual César e outros dois generais romanos, Pompeu e Crasso,
comprometiam-se a se auxiliar mutuamente para monopolizar o poder de Roma. Então, 3 generais passaram a dominar Roma inteira. Certo? Isso vai dar certo? Ó, aqui os 3, ó. Júlio César, Pompeu, tá em inglês aí, e Crassus. Oi, João. Carmen. Parinha, professor. Esse cara era feio demais. Ó. Não tinha concurso de bonito. Os caras podiam fazer, né, bom, os caras fazer uma cirurgia plástica aí, meu amigo, que o cara é feio. Nesse do meio aqui tá canareba que essa bexiga. Tem que remover e botar uma menor. Esse aqui já tá seco demais. Tem que, tadinho não tem que engordar. E já esse aqui tá velho pra caramba. Tem que tirar essas bochechas de bulldog caída. Vamos lá, pessoal. Veja aí o que tá na imagem. O Júlio César tem aí 100 a 44 BC. Estão vendo? BC? BC significa banco? Não, veja bem, olha só, vou explicar para vocês. Por isso que eu pedi para prestar atenção nisso aí. BC é a sigla em inglês para antes de Cristo, tá certo? BC significa Before Christ. Coloquei no site, no chat aí agora, ó. Estão vendo? No chat? Sim, agora apareceu aqui na minha tela. Pronto. Before Christ. Before Christ. Então ele viveu então, de por isso 100 o Júlio César viveu então de 100 a 44 before Christ. Isso, antes de Cristo. O Pompeu 106. Pompeu viveu a 106 a 48 before Christ. Isso, antes de Cristo. E o último Lícinos vou chamar de Crassus. Crassus, que tá o nome disso, né? A 53. 115 a 53 before Christ. Before Christ. Ok? Caramba, esse daqui foi o único menor que viveu. Viveu por pouco tempo esse. O Júlio César. Mas foi o último a morrer, né? Foi por 100 anos ou por 100 dias, professor? Não. Aqui é anos. Então, ele viveu 66 anos. Do ano 100 ao ano 44. 66 não, perdão. 56 anos. Eita, pega. Bom, vamos lá. Fim do primeiro triunvirato. Com a morte de Crasso, tá? Esse Crasso, o último aqui. Com a morte de Crasso, o triunvirato... Espera aí, pessoal. Voltei. Com a morte de Crasso, o triunvirato vai chegar ao fim. A disputa pelo poder vai transformar-se em uma guerra civil, tá certo? Resultando na derrota de Pompeu para Júlio César, que foi declarado, então, ditador do Senado. É verdade, Tiffany, não durava muito tempo, não. Até porque tinha muitas guerras, né? Então, era difícil alguém chegar numa idade mais avançada. Principalmente se for soldado, certo? Bom, na República Romana, o ditador ele era um magistrado nomeado em situações extraordinárias, como guerra, como revolta, certo? Ele tinha mais poder que qualquer outro magistrado, podendo tomar decisões, em alguns casos, sem consultar o Senado. Então, no governo, ele atuou com grande habilidade. Ele vai atuar com grande habilidade, anistiou, ou seja, perdoou os inimigos, reformulou a administração pública e atendeu a várias demandas sociais. Então, o Júlio César conseguiu aí manobrar com habilidade enquanto estava no poder como ditador, certo? Vamos lá. Aí nós vamos ter, então, o quê? Um segundo triunvirato. Apesar da popularidade, em 44 a.C., o Júlio César acabou morto, amando os senadores que temiam o retorno da monarquia. Ok? Então, com a morte de César, vai se formar um segundo triunvirato, composto por
Marco Antônio, Otávio e Lépido, todos seguidores de César. Bom, depois de uma luta sangrenta entre os exércitos rivais, Otávio venceu Marco Antônio. Esse acontecimento marca o fim da República e o início do Império Romano, que é o período em que Roma vai crescer à sua extensão máxima, certo? Quando é que começa o Império Romano? No ano 27 antes de Cristo. Tá certo? Então é no 27 before Christ. Exatamente. Olha aqui outra imagem, agora o segundo triunvirato, né? Otávio, Marco Antônio e Lépidos. Octavian, Mark Antony e Lépidos. Ele viveu. Otávio viveu 63 a 14 before Christ. Aí, esse daqui. O AD. Aí vai ser depois de Cristo. Ah. Então, tá. Então, o Marco Antônio viveu 83 before Christ. Viveu 83 a 30 before Christ. E Lépidos viveu 90 a 13 before Christ. Se for no inglês, não é nem AD, AC, after Christ. Porque que esse AD está em latim, que significa Anno Domini. Enfim, vamos lá. Aqui nós temos atividades que vocês farão, vou mandar para vocês ainda hoje, ok? Ok. Belezinha. Pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula, se Deus quiser. Professor. E a chamada? Tchau, professor. A chamada É mesmo.